gente comenta um pouco sobre esse caso aqui dentro do estúdio. Bruno, foi uma decisão... Bruno, boa noite primeiro. Boa noite, Hélio. Obrigado pela companhia aqui outra vez. É um prazer. A gente tem acompanhado esse caso do Aécio, especificamente, já de algum tempo, porque foi a segunda vez agora em que o Supremo Tribunal Federal decidiu pelo afastamento dele do mandato. Teve um primeiro afastamento, depois o próprio Supremo o fez retornar à casa, agora no final de setembro, mandou de novo se afastar e, além disso, mandou que ele se recolhesse em casa durante a noite. O que foi entendido pelos colegas, tanto no Senado quanto na Câmara, pelos colegas de Congresso, diz que foi uma atitude errada do Supremo Tribunal Federal, porque esse tipo de atitude só pode ser tomada pela própria Casa Legislativa, tanto com relação ao mandato do parlamentar, quanto sobre uma atitude que seria como se fosse uma prisão, né? Porque o recolhimento noturno é quase como uma prisão na visão de todos. Então, a gente teve o resultado da votação de ontem. 44 senadores disseram não. O senador tem que voltar à sua função normalmente. Tem alguns fatos curiosos nessa decisão, né? São vários, na verdade. Entre eles, o que a gente tem que destacar primeiro é essa autoridade dos próprios senadores decidirem sobre o futuro dos seus companheiros em ocasiões em que parece mais um sentido de corporativismo, né, do que qualquer outra situação, do que a busca pela justiça naquele caso, porque o senador Aécio Neves teria toda a condição de continuar sua defesa mesmo afastado do cargo de senador e, evidentemente, quando se enfrenta uma acusação grave, com provas que vieram a público, inclusive, é importante que alguém que não esteja sofrendo essas acusações tenha o livre direito, né, pelo voto também, porque o suplente também tem o voto por trás, exerça um mandato naquele momento, justamente se tem uma dúvida em torno de um agente público, de um político, como é o caso, é melhor que ele esteja afastado do que continue a participar tanto de decisões. Agora, o que mais me chama a atenção, queria focar nesse ponto, é que antes da decisão do Supremo, o próprio Senado estava pensando em votar ou não o afastamento do Aécio. E no final chegaram a colocar em pauta e tiraram de última hora com o argumento de vamos esperar a decisão do Supremo. Por quê? Eles esperaram a decisão do Supremo e depois que veio a decisão do Supremo, eles votaram contra a decisão do Supremo. Isso é uma coisa para pensar. Felizmente, a decisão do Supremo, felizmente o que aconteceu no Senado foi voto aberto, então o eleitor que estiver interessado pode procurar quem votou pela volta ou pelo afastamento do Aécio Neves, e aí vai poder ver quem representa realmente os interesses de cada um, né, eleitor. Porque o que me pareceu, essa decisão de vamos esperar a decisão do Supremo, e depois que vem a decisão do Supremo, vamos não seguir, me parece que eles estavam esperando que o Supremo desse a cara à tapa para eles não mancharem o nome deles com a decisão que fosse tomada, independente de qual fosse ela. Mas aí eles não concordaram com a decisão do Supremo, mudaram de ideia, falaram para o Aécio voltar, mas agora também está registrado publicamente quem decidiu por isso, quem foi contrário a isso. E, aliás, essa decisão foi também uma ordem do Supremo, dizendo a votação, então, tem que ser aberta e nominal, e não secreta, eles porque que é o que decidissem, né? queriam que fosse sigilosa.